Oi, gente, vamos começar um Fogo no Parquinho, onde a gente pega as perguntas de vocês, que vocês colocaram lá na caixinha dos stories, e aí a gente desvenda algumas coisas, quebra uns mitos, dá uma chacoalhada, porque a vida precisa disso, né? Muitas vezes vocês estão com umas dúvidas que às vezes não são dúvidas, são assim, foi assim momentos que vocês se perderam, lapsos, vamos assim dizer, tá? Então, olha só, tudo aqui consiste sempre numa dúvida que vocês têm e escrevem. Na maioria das vezes, a dúvida se repete muito. E aí a dúvida se repete, a dúvida entra na aula. E às vezes as dúvidas são dúvidas que, assim, não tem... Tipo assim, como vou embalar o pão? Né? Não é uma dúvida fogo no parquinho. Não é uma dúvida sobre o processo de fazer o pão, né? Como vou embalar o pão é outros 500, ok? Só para vocês ficarem situados sobre o que rege o assunto do fogo no parquinho. São dúvidas sobre o fazer o pão efetivamente, tá bom? Teste do dedo, o meu dedo não afundou. Será que a minha massa fermentou demais? Esse negócio do teste do dedo, ele é universal em gerar dúvidas. Vocês acham que as pessoas, mesmo na vida profissional, elas não têm dúvida em nenhum momento da vida? Quando elas estão lá, com o dedo? Lógico que tem. Por isso que a pessoa vai lá e toca, tá? O que vocês precisam entender dentro desse negócio do tipo, botei o dedo, não afundou. Como, se não afundou, você pode achar que fermentou demais? Isso vai depender da sua massa. Geralmente o fermentar demais é quando você toca, afunda e não volta. A massa não responde mais, né? Tipo assim, já tá desacordada, né? Você vai sacudir, não adianta. A pessoa tá desacordada, precisa ir pro hospital. A massa que você toca e não afunda, não acontece nada, ela provavelmente fermentou demais. Pode ser. Só que o negócio é o seguinte, quando você tocar, você precisa entender se a sua massa está muito gelada, se a sua massa está muito quente, se a sua massa tem muita água, se a sua massa é uma massa enriquecida, se a sua massa é só farinha, água e sal. E aí você separa alguns tipos de massa na sua cabeça, certo? Além disso, você também precisa ficar atento que dependendo da farinha que você utilizou, a resposta vai mudar. Então, teste do dedo não afundou. Não afundou é o quê? Você tocou e foi tão rápido que ele nem afundou? Entendeu como é diferente? Se você tocou e foi tão instantâneo, tipo assim, ó, toquei. Ó, nem parece que afundou, mas afundou, tá vendo, ó? Tá vendo? Mas sabia que quando a massa, ela não tem mais força, isso aqui fica e não volta? É isso que vocês precisam entender. A gente também tem hidratação, a gente também tem resposta, tá? A gente também desidrata. Então, as coisas acontecem. Vocês já perceberam que algumas frutas também têm isso? Da fruta ficar toda passada? Então, presta atenção, se o seu dedo não afundou, foi tipo isso, ó. Foi tão rápido. Aí é o quê? Ele não fermentou muito. Ele precisa fermentar mais. Agora sim, eu botei meu dedo, ele afundou, ficou e não voltou. Fermentou demais. Eu coloquei meu dedo e ele voltou bem devagarinho e deixou uma leve marca. Tá com um grande e forte indício de que está na hora de ser assado, tá bom? Então, entende que esses mecanismos da volta, não volta do dedo, do teste do dedo, podem acabar confundindo você, tá bom? Então, presta atenção, porque dizer que o teste do dedo não afundou, você precisa ver se teve ao contrário, uma resposta muito rápida, tá? Ou se a sua massa estava tão gelada a ponto de você nem conseguir, tipo, tava uma pedrinha, né? Eu estava fazendo uma massa muito amanteigada, com muita manteiga,
Quando a gente coloca a manteiga na geladeira, não fica firme. Você consegue pegar e tocar na manteiga dura e afundar? Não consegue. Então você precisa entender também a natureza da sua massa e dos ingredientes da sua massa, tá? Só para amarrar. Sovar na mão interfere no resultado para ter um resultado negativo? Não. O que vai interferir é se você não souber fazer a sova manual ou se você não souber verificar o ponto da sua massa. Gente, o pão não vai ser ruim porque ele foi feito na mão. Se fosse assim, nenhum dos meus alunos fazia pão bom, nem eu e nem muitas pessoas, tantas vovozinhas e tias da vida que trabalham em aldeias, fazem pão para a família e desde que o mundo é mundo e não fazem em batedeira, não fazem em macieira, tá bom? Então, a sova na mão é o seguinte, você precisa estar atento que você tem um objetivo para atingir. Você precisa, na maioria das vezes, o quê? Ter uma uniformidade de massa, conseguir aquela elasticidade, aquela unidade de massa, né? Não é igual uma massa de bolo que se rompe, que se parte. A massa do pão é uma massa coesa, com uniformidade, ela tem liga, né? Como se fosse uma cola. Então, você precisa chegar nessa unidade e você precisa ter o ponto de véu. Então, isso vai dizer se a sua sova foi eficiente, se a sua mistura, se o seu processo foi eficiente. Quer ver, Pico? Sobe aqui, Pico. Sobe? Está convidado. Ele desceu, eu acho que ele tá... Você vai vir aqui? Não quer vir. Vocês entendem? Então, não é o fato de você não estar com equipamento que vai fazer seu pão ser ruim. Pelo contrário, muitas vezes o fato de você ter a sensibilidade, treinar a sensibilidade de fazer um processo manual te deixa muito mais apto a tirar melhor qualidade de pão quando você vai para uma máquina, porque você treinou muito esse sentido. Você não perdeu a conexão com o que é a massa. Porque as coisas não são tipo, taquei tudo no equipamento, o equipamento faz. Né? As coisas têm um lado humano. Né? Existe o lado humano na situação, gente. Acredita, quem liga o equipamento somos nós, tá bom? Controle da temperatura para iniciantes. Gente, isso é muito engraçado, né? As pessoas escrevem isso assim de monte. Como é que a gente vai falar sobre controle de temperatura para iniciantes? Risca da sua cabeça que existe iniciante e avançado no controle da temperatura. Existe quem age ativamente no controle da temperatura e existe a pessoa que vai ver o circo pegando fogo. Ela não vai fazer nada. A massa está esquentando, ela vai continuar batendo. A massa fica esquentando sempre, ela não se preocupa em botar na geladeira. A massa está esquentando, ela nem se toca que ela pode usar uma água gelada. Isso é a pessoa o quê? Que não quer pensar, né? Ela não quer, entendeu? Ela fala assim, controle de temperatura. É como se fosse assim, um checklist que ela tem que cumprir. Mas ela não se esforça para raciocinar como que ela vai fazer aquilo, entende? Então, assim, não existe controle de temperatura para iniciantes. Existe você ter uma mentalidade de que todo mundo controla a temperatura quando quer um padrão de resultado, quando quer ter conforto para trabalhar com a massa, quando quer ter um pão bem fermentado, quando não quer que a massa pegue na mão. Então você tem que entender para que você controla a temperatura. Você controla a temperatura para fazer uma longa fermentação? Você controla a temperatura para a massa não colar na sua mão? Você controla a temperatura porque você quer benefícios no final? Isso que é importante saber. Não é você iniciar... Tipo assim, quem começa não sabe controlar a temperatura. Quem trabalha há muitos anos já sabe controlar a temperatura. Negativo. A pessoa, ela está sempre ajustando e administrando. A gente não tem poder assim do tipo, você não vai esquentar a massa. Você tem que fazer alguma coisa. Se você está no equipamento, muitas vezes você tem que parar. Se você tem um ambiente muito quente, você vai ter que dar um jeito daquele ambiente ficar mais frio. Se você já percebeu que, por exemplo, quando você faz muita quantidade, você não consegue resfriar, você vai ter que fazer em quantidades menores, aos poucos. Então, tudo isso é uma coisa que você vai aprendendo conforme você vai fazendo, conforme você vai vivenciando aquilo na sua realidade. Então, mais uma vez, não tem iniciante nem avançado. Tem o para que você vai fazer alguns protocolos
por que você vai fazer, aonde você mora e onde você deseja atingir no final o resultado, ok? Tempo de fermentação. Tempo de fermentação é infinito e muito variável. O número não é único. Quando a gente dá uma aula, eu, por exemplo, gosto de dar uma sugestão. Dentro dessa sugestão, eu gosto de falar tudo bem explicadinho. Vocês já viram no meu canal do YouTube? A gente tem 2 aulas lá. Tem mais aula, né, Rodrigo? Tem umas 4 aulas. Presta atenção que naquelas aulas que eu estou explicando o pão, eu sempre falo o tempo, a temperatura, quantas horas ficou naquela temperatura. Por quê? Porque não é uma coisa isolada. Não é tipo assim, 18 horas. 18 horas em que temperatura? E mais do que isso, 18 horas, qual a temperatura que a massa começou a entrar na geladeira? Tipo, ela entrou na geladeira, ela estava com quantos graus? E quantos graus estava essa geladeira? Não é? E eu ainda falo para vocês que para vocês pode ter variação. Por quê? Tem geladeira que gela as coisas rapidinho. Tem geladeira que demora. Então a gente precisa entender que a eficiência que o seu equipamento também vai entregar o frio ou o calor, quando é um forno, é variável. E aí você tem diferença. Tipo assim, lá no centro, no miolinho da sua massa, está uma temperatura. Na minha geladeira, eu sei quanto tempo, em que variáveis de temperaturas eu posso abusar. Como assim? Se eu colocar uma massa em 24 e a minha geladeira estiver em 10, eu sei quanto tempo demora para o miolo da minha massa chegar em 10. E você tem que descobrir isso, ser humano, na sua casa, na sua realidade. E isso é o grande pulo do gato. É você entender a eficiência que a sua realidade trabalha ou não a seu favor. E como você vai modificar isso. A partir do momento que você entende como você vai modificar isso para seu favor, aí você faz as coisas com mais facilidade. Enquanto você fica tentando replicar e obrigar a sua realidade a se adequar, fica complicado. Pode dar certo? Pode. Vocês já ouviram falar que tem uma galera lá num país, né? Não vamos falar o nome do país, mas que bota as pessoas para botar um sapatinho para o pé não crescer? Tem umas coisas meio loucas, né? É como se você estivesse obrigando o pé a ficar naquele formato. Ou não tem aquelas tribos que botam aqueles anéis assim e vai ficando com o pescoço, né? Então assim, você está obrigando um corpo a ficar dentro de um padrão, né? E o corpo muitas vezes responde. A massa também vai responder. Se você pegar e obrigar a sua massa a fazer tudo do jeito que eu faço, você vai conseguir. Só que até que ponto isso é saudável, até que ponto você consegue aprender assim, até que ponto isso não engessa a sua agenda, a sua capacidade de raciocínio. Às vezes é melhor você entender como que você consegue trabalhar, através dos fundamentos que eu explico, certo? Por isso que eu falo que o curso funciona muito assim. É um treinamento onde vocês realmente aprendem a lidar com as variáveis e vão individualizando para o processo de vocês, para a casa de vocês. Os meus pães crescem, mas o miolo sempre está estranho. O que é estranho, ser humano? O miolo está estranho. Grande fonte do achar o miolo estranho vem, por incrível que pareça, de comparação com o alheio. Gente, o que é dos outros é dos outros. Olha mais para o seu pão de ontem e compara o pão de hoje. Melhorou? Que bom. Piorou? Trata de entender por quê. Ah, melhorei o pão em relação ao pão que eu fazia inicialmente. O que foi? Melhorei meu pão em relação ao pão que eu fazia antigamente. Que bom, você está anotando? Você percebeu o que você fez que está melhorando? Você também precisa ter essa consciência, né? Não é tipo, tô melhorando, mas não sei o que é. Mexi tanta coisa que não tenho ideia. Aí também não funciona. Se você anota tudo e vê o que você está cada vez ajustando, você é capaz de saber o que está levando você a ter um resultado melhor. Agora, quando você escreve para mim assim, o meu pão cresce, mas o miolo tá ruim. Cara, ruim em relação ao que, ser humano? Em relação aos outros que você anda olhando, né? Então, assim, sempre que você comparar o seu com o dos outros, você vai ficar frustrado. A realidade é essa. Porque o seu nunca vai ser suficientemente bonito, o seu nunca vai ser melhor, não sei porquê, né? Porque as pessoas adoram achar que o delas é tudo pior.
né? Eu prefiro achar que as minhas coisas são melhor, porque eu fico mais feliz. Inclusive, eu acho que eu deveria falar isso mais vezes para vocês. Vocês têm que achar que o de vocês é melhor que o dos outros, gente. A resposta é essa. Se você ficar sempre achando que o seu é pior, a vida não anda, entendeu? Você sempre vai ficar achando, ó céus, ó a vida, ó azar, entendeu? Então não rola. Cara, meus pães crescem, agradece, mas o meu miolo tá estranho. Cara, então se esforça para você ter o miolo melhor, em vez de você ficar lamuriando que o seu miolo tá ruim, entendeu? E cara, deve ser certo que o seu miolo não tá ruim. Com quase 100% de chance que você tá comparando o seu miolo com alguma foto que você andou vendo. Aí vai saber o que a foto está fazendo. O que está por trás daquela foto? Será que é a mesma coisa que você está fazendo? Provavelmente não. Então, já vai riscando por aí, entendeu? Bota isso na fogueira, isso não te pertence. Esquece isso. Tira uma foto dos seus pães e vai vendo. Garanto para você que no início você fazia uma bela droga e agora está muito melhor e você está chorando de barriga cheia. Geralmente é assim. Preciso de uma forma específica para fazer o meu primeiro pão? Não, você não precisa. Você precisa ver o que você tem. Não tenho nada. Aí você se preocupa em comprar. Agora, se você já tem alguma coisa em casa, tenta dar uma improvisada com o que você tem em casa. Lembrando que quando a gente está em formas, você não pode se orientar por volumes de crescimento dentro de forma se a sua forma não for igual à forma da aula, tá bom? Isso é uma grande armadilha. Por quê? Vocês acham que a forma, o pão dela, né, o meu, cresceu até ficar faltando um dedo do topo da forma. Aí vocês vão ver, a forma de vocês é muito maior. O pão vai passar. Entenderam? Então precisa ver, quando vocês veem esse negócio de forma, se a sua forma é exatamente igual. Se não for, não se orienta por isso. Se orienta por ponto da massa, faz o teste do dedo, vê a textura da massa, e é isso aí que você tem que ver. Então você não precisa. Ah, não tenho nada, vou começar do zero. Ai, que bom, então você segue as orientações de curso, se você comprar, ou da aula, se você estiver assistindo uma aula, e eu falo as medidas da forma, você procura aquela forma para comprar, certo? Se você não tiver nada. Tem limite para fermentar? Minha massa em 24 entra no retardo de 9. Ser humano, você tem que chegar a essa conclusão do limite. O céu é o limite, né? O pão esparramado é o limite. Ah, você não vai me dizer o limite? Eu não. Eu te dou uma sugestão na aula. Mas quem tem que fazer e aplicar é você. Quem tem que saber isso é você. É a mesma coisa, gente. Quando vocês vão na nutricionista, ela não emagrece para vocês, não. Ela não vai lá na casa de vocês e faz a comida para vocês, não. Ela dá uma sugestão para vocês e quem é responsável por colher e plantar o resultado são vocês. Entendeu? Ela apenas está orientando. É a mesma coisa. Eu estou orientando, passando todo um método para vocês fazerem. Mas dali a você me perguntar desse jeito aqui, como se fosse uma equação matemática, jamais. Aqui neste canal vamos fazer isso. Aqui o objetivo é você aprender a fazer isso. Você precisa de uma vez por todas se libertar de procurar números estáticos. Você precisa aprender a construir efetivamente o seu número. Entendeu? Como evitar rachaduras nos pães? Muito bom isso. Porque olha só, teve uma vez que entrou numa live um casal de dentistas e eles me perguntaram dessas rachaduras e eles tinham o pão para mostrar. O que acontecia? Eles tinham um pão com desenvolvimento, o pão abria a pestana, desenvolvia, mas ele acabava dando uma outra rachada. E aí eles falaram, por que isso está acontecendo? Aí eu falei para eles, olha gente, provavelmente esse pão está indo com muita força, ou seja, ele precisaria fermentar mais e vocês estão botando num forno muito quente. Então o que acontece? O forno está quente, o pão está com força para crescer, né? Ele ainda tem força para crescer. Aí ele dá uma selada, ele até dá uma desenvolvida, mas ele está com tanta força que ele dá uma outra estourada, uma rachada. Porque ele ainda está crescendo e ele ainda tem força e consegue. Então precisa ajustar muitas vezes a sua temperatura de forno e o seu ponto de fermentação. Então isso é uma maneira boa de você evitar rachaduras se for desse estilo que eu estou descrevendo. É difícil você falar sobre rachaduras sem ver as rachaduras. Outras vezes o que acontece? Vocês fazem a modelagem tão justa, mas tão apertada,
que aí vocês colocam um pão do mesmo jeito. E aí vocês têm um forno muito quente, e aí o pão acaba gelatinizando, formando já uma crosta, e aí ele vai abrir uma rachadura por o lado mais frágil da modelagem. O gás vai fazer força, a expansão por outro lado, e aí a gente tem aqueles pães meio monstrinhos. Então, rachadura, você precisa entender que se não for no lugar que você cortou, que você produziu, entre aspas, uma rachadura, os outros lugares que aparecem, você tem que regular seu tempo de fermentação e seu ponto de fermentação, né, melhor dizendo, que é o tempo também, e a sua temperatura de forno, para isso não acontecer. Temperatura para assar 2 ou mais pães. Muito bom isso, bem fogo no parque. Vocês imaginam imagina só, se existisse uma conta, olha como é que é lógico você mesmo resolver essa pergunta. Eu vou assar um pão, beleza. Vou assar 2. Tenho que ter meu forno mais quente? Vou assar 3. Vou assar 4. Vou assar 20 pães. Vamos dizer que o forno cabe 20 pães. Mas esse forno que cabe 20 também cabe 1. Será que a temperatura que eu asso 1 faz de conta? Só um exemplo numérico, tá? 200. Aí cada pão que eu vou colocando, eu vou aumentando a temperatura. Vocês acham que funciona assim? Não. Tudo depende, mais uma vez, da eficiência do equipamento em entregar a temperatura para vocês. No caso, forno. Então é assim, lógico que se você botar um monte de pão frio, a temperatura vai cair. Mas em quanto tempo esse forno se recupera? Isso faz parte do exercício dos primeiros módulos do Planifix, né? Então, assim, vocês precisam entender que quando você mapeia o seu forno, quanto tempo ele demora para aquecer, quanto tempo ele demora para esquentar, para resfriar, né? Cai a temperatura, não sei o quê. São pequenos mecanismos para você justamente entender isso. Do tipo a temperatura para assar 2 pães, porque muitas vezes você não precisa mexer na temperatura, porque o seu forno, ele se refaz muito rápido. Porque muitas vezes você pode aquecer a mais esse forno, colocar os pães e já colocar na temperatura que vai assar. Tipo, você já diminui, você aquece a mais para sustentar aquele calor que vai perder. Então, tudo isso é mecanismo de trabalho, tá? Se não, aumentar a temperatura seria infinito, principalmente para um forno profissional. Vocês imaginam? No forno que está com 20 pães, eu vou botar 600 graus. Tô chutando, tá, gente? Isso é mentira, não tem 600 graus. Eu vou botar 600, mas quando eu coloco 1, eu boto só 200. Isso não existe, gente. Existe a velocidade que aquele equipamento, aquele forno, seja caseiro, seja profissional, entrega e troca, tá? Então não fica se iludindo em temperatura para assar 2, para assar 1. É a sua velocidade mecânica de trabalho, tá bom? 22 graus após o período de bancada. 22 graus após o período de bancada prejudica na fermentação? Gente, período de bancada, não faço isso não. Assim, às vezes vocês perguntam coisas para mim, vocês assistem outras aulas. Tem que ter o cuidado sempre de perguntar pro dono daquilo que tá te explicando, certo? Eu não faço esse negócio de período da bancada, tá? E então, assim, vamos mudar essa pergunta. 22 graus prejudica na fermentação? Depende do que você quer, depende da massa que você está trabalhando, certo? Depende de quanto tempo você quer fermentar, depende da massa que você está fazendo, já falei isso, né? Então, assim, prejudica ou não, tudo vai depender de como você vai lidar com aquilo. Onde que vai fermentar? Vai fermentar num lugar muito frio? Vai fermentar numa temperatura assim de 15, 18, que não é tão frio? Então precisa estar atento a isso. Um número nunca pode ser visto de uma forma isolada. Quando vocês olham para as temperaturas de forma isolada, as coisas perdem o sentido. Sempre que vocês olham para uma temperatura, que vocês têm dúvidas de uma temperatura, precisa entender em que contexto está aquela temperatura, certo? 22 para uma geladeira depois a 4 tá frio. Mas será que a pessoa não quer que fique no frio mesmo? Que massa é essa? Né? Precisa entender isso. Então, a partir do momento que vocês vão entendendo e fazendo essas relações, vocês param de ter essas dúvidas. Como dourar o pão sem deixar duro? Isso é um super mito, né? Porque as pessoas acham que o pão douradinho, mais moreninho, é duro. Gente, não tem nada a ver. Às vezes você consegue
dominar seu forno e entender que você não precisa estar com uma temperatura alta do início ao fim para ter uma caramelização. Às vezes você pode fazer por metade do tempo. Como que eu vou fazer isso sem deixar meu pão duro? Dominando o seu forno. Você precisa entender se a mecânica do seu forno é: nos 10 minutos finais eu aumento a temperatura. Eu faço metade do cozimento, metade do forneamento, do cozimento do pão. Metade eu faço numa temperatura, metade eu faço numa temperatura mais alta. Isso é suficiente, não deixa meu pão duro. Ou, meu forno é tão potente, mas ele também não é agressivo. Ele distribui bem o calor. Então eu posso fazer com a mesma temperatura do início ao fim, que eu consigo dourar sem deixar duro. Eu já dei 3 possibilidades para vocês. Por quê? São muito grandes as possibilidades. Depende realmente do forno de vocês. Tudo isso se trata em conhecer bem o forno que vocês têm. Tem gente que tem forno assassino, tem que desligar alguns momentos. Por quê? Porque é um forno que sobe e ele demora para descer a temperatura. Então, às vezes, esse forno precisa ficar até 5 minutos desligado para amenizar, senão queima, entendeu? Então, precisa entender um pouco disso. Tenho que alimentar o fermento sempre com a mesma farinha? Não. É bom? É. É obrigado? Não. Você precisa se organizar. Se você começou a fazer o fermento com uma farinha e deu certo, que bom, agradece, você se prepara. Tenha um pequeno estoque, não custa nada. Quanto que eu vou ter? Sei lá, depende de quanto você faz, tá? O importante para você saber é o quê? Se você ficar trocando a cada semana de farinha, como é que você vai, ser humano, observar um comportamento constante no fermento? Não vai, né? Você não precisa ficar todo o resto da vida com a mesma farinha, mas você pode ficar uma vida inteira com ela. Pode. Agora sim, você tem outro lugar para variar a farinha. Varia a farinha do seu pão. Você não precisa variar tanto assim a farinha do fermento. Se você chegar a ter 2 farinhas para alimentar o fermento, por exemplo, você descobre que a farinha A é muito boa para sua vida, tudo de melhor, seu fermento gostou, nananã. Beleza, opção número 1. E aí você descobre que uma farinha B também serve. É muito bom, que o dia que você não existir mais a farinha A, você compra a B. Agora, se você só consegue fazer com uma, aí você está perdido, porque você vai ter probleminha para adequar para outra farinha. Não quer dizer que não vai funcionar, mas você vai ter dificuldade, entendeu? Por que o centro da massa do meu pão, do meu miolo, parece sempre cru? Porque deve estar cru. Nossa, se você tá me dizendo que sempre parece que tá cru, quem sou eu para discutir? Assa mais teu pão. Mas vai queimar. Ajusta a temperatura. Aí você tem que entender que muitas vezes você pode estar indo com uma temperatura muito alta e o pão, ele cresce, ele vai cozinhando de fora para dentro, tá? Então, eu já contei para vocês, eu tenho um perfil que chama Padeiro Depressão. Vai lá naquele perfil e tem um pão que tá cortado no meio e que a massa tá literalmente crua, parece até uma burrata dentro do pão. O que aconteceu? Eu estava testando um forno e aí o forno estava com cheiro de queimado, né? Como eu estava testando, eu não estava acertando bem o pão. E aí o fundo do pão estava queimado e por cima o pão estava lindo, só que estava branco. Aí eu tirei o pão, por quê? Porque não adiantava nada, o fundo já estava super queimado. E para dourar aquele pão, que estava mega branco, cara, ia ficar insuportável, né? Ia virar praticamente um pedaço de carvão. Então, para não gastar energia elétrica nem nada, eu tirei o pão. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque naquele dia eu ia jogar o pão fora. E aí a Malu falou assim, vamos cortar. Aí, olha só, aí eu falei, que legal, vamos cortar, fazer uma foto, isso aqui. E aí assim, eu sabia que o pão no miolo ia estar cru. Só que na cabeça da Maria Luísa, como estava queimado embaixo, né, o fundo do pão, o pão ia estar cru por cima, mas no miolo o pão estaria cozido. Quando eu cortei e o pão estava cru no miolo, ela, que estranho. Eu falei, mas é assim que acontece. O calor no pão, ele é assim, ele vai de fora para dentro até o miolo. E aí a gente conversou sobre calor, sobre física, não sei o quê, e aí ela achou mais barato. E aí eu falo isso de exemplo para vocês.
Muitas vezes você está com uma temperatura muito alta e aí você acaba tirando o pão por medo de queimar ou de ficar muito escuro e aí o miolo não chegou a cozinhar, certo? Então, presta atenção e diminui esse tempo e temperatura. Ajusta isso. Porque quem sou eu para dizer que seu miolo não está cru se você está me dizendo, não é? Eu já fiz um pão assim, ó, daqui, só você olhar lá no Padeiro de Depressão, aquele pão é meu. E aí ele serve muito para ilustrar. Eu acho assim, ó, a melhor coisa que eu fiz foi ter cortado e ter dado uma bela zoada, ter postado aquele pão lá, porque ele serve de exemplo para vocês verem como é que acontece o cozimento do pão, tá? E como é que vocês muitas vezes ficam nessa armadilha de não conseguir caramelizar o pão, porque você no início usa uma temperatura alta, e aí o bichinho começa a queimar no fundo, e aí ele tá branquelo, e aí você não pode deixar mais tempo que vai queimar, e aí você fica naquele ciclo vicioso, e nunca pensa que tem que diminuir a temperatura, certo? Gente, é que nem sol. Tem gente que vai todo dia um pouquinho na praia. No final do verão, a pessoa está o quê? Morena e não descascou. Tem gente que vai e se tosta. Em 2 dias está um camarão descascando, caindo, tá dando ferida com bolha. Entendeu? Você não precisa se expor ao sol, porque você não vai ficar morena do dia para a noite. É um trabalho e tem gente que nem vai ficar. Entendeu? Então, minha mãe podia ir 500 dias do ano que ela não ia ficar morena, ela ia ficar mais coradinha. Então, assim, em termos de pele acontece isso. Mas vocês precisam entender que o pão também tem esses ajustes. E vocês têm que ver o forno de vocês para isso, para não sair torrando os pães e deixando o miolo cru. Será que o meu pão, feito com o meu fermento, vai crescer? Nossa, uma dúvida existencial e de confiança. Por que seu pão não haveria de crescer, ser humano? Seu fermento é ruim, por um acaso? Você tem que ter confiança em você. Porque assim, não é nem fogo no parque, é quase divã do pão. Olha só, se todo mundo cria o fermento do zero e faz o pão, por que você é diferente dos outros? Nesse momento você tem que se colocar no universo dos outros junto com os outros. Você tem as mesmas habilidades. Pode ser que de primeira demore? Sim, mas com o tempo você vai praticando e vai fazer. Assim, precisa entender que você vai ter algumas etapas para cumprir, né? Ninguém sai fazendo todas as contas de matemática certas logo de primeira. A gente faz um monte de conta errada. Inclusive tem gente que fica escrevendo com erro de português até morrer. Entendeu? Então, assim, o que é o pão, cara? O pão é isso, é constante aprendizado, certo? Não é, mas não é? Não tem como, gente. Olha só. Será que... Tá, o pão já falei. Autohidratação determina alvéolos? Não, gente. Ele determina no início muito fracasso. Porque olha só, presta atenção numa coisa. Vocês acham que se eu sair bebendo muita água, eu vou estar super hidratada? Existe a capacidade de eu ficar com aquela água, certo? O pão é a mesma coisa. Não quer dizer que porque você vai jogar muita água na massa que o seu pão vai ficar bom. Está aí a Alice para dizer isso, se a Alice estiver aí, que ela estava aqui, acho que o marido dela comprou a manitoba no mercado, né? Tinha um pacotinho pequeno, ela ficou super feliz e fez um pão horroroso com muita água. Isso porque ela escutou que eu falo isso e ela falou, bem que você falou. É verdade. E aí hoje ela postou nos stories o pão lindão. Que ela diminuiu a água, fez as misturas, ela entrou numa aula aqui num dia de manhã, perguntou os conselhos e aplicou. Então, assim, às vezes vocês ficam atrelando poderes fantásticos a farinhas extraordinárias e poderes fantásticos de gerar alvéolos com muitas hidratações. Isso não vai acontecer, gente. Desculpa. Tem uma foto, mas vocês têm que rolar muito o meu feed, que eu postei a foto de uma baguete, e aí eu fiquei perguntando quanto que aquela baguete estava hidratada. Gente, a baguete acho que não chega nem a 70, aquela baguete da foto, e estava cheia de alvéolos. Então, assim, precisamos entender que é mais processo, é mais como você manuseia a massa, é mais atividade de fermentação, e não tanto a água em si. Ah, mas tem muita gente que fala que se eu colocar mais água, vai dar mais alvéolos. Gente, se a pessoa souber trabalhar, sim, mas se a pessoa não souber trabalhar, não. E não quer dizer que porque tem muita água que vai ter isso, certo?
Entendeu? Então, assim, é que nem a galera, gente. Tem gente, olha só, tem gente que diz que vai no dentista, tá com a boca suja e diz que escova muito bem. De verdade, escutei isso por anos. A pessoa chegava lá cheia de placa, e aí eu falava, você escovou? A pessoa, sim, escovei, doutora. Escovou direito nada. Escovava que nem a cara dela. Eu não tinha paciência não, gente. Eu mandava o paciente pro banheiro escovar o dente. Inclusive tinha escova fechada no meu consultório, que era só para dar para... Ó, querido, vai lá escovar seu dente direito. Eu vou te explicar aqui como é que escova o dente. Porque assim, não tá escovado. Aí eu mostrava, a pessoa, nossa. Falei, pois é, você não escovou. A pessoa jura para você que escovou. Entendeu? Então, vocês precisam entender que os conceitos não são bem assim, tipo assim, coloquei muita água, vou ter muito alvéolo. Não, não é isso. Tipo, escovei meu dente, tá limpo. Não, não é isso. Tem que saber escovar. Rodrigo até me zoa que eu fiz uma faculdade de 4 anos para aprender a escovar o dente. Eu acho isso um bullying extremo de uma pessoa recalcada que não sabe escovar o dente. Eu falo isso pra ele. Mas, assim, tem muito dentista também que não sabe escovar o dente, né? Então, é isso aí, tá? Não quer dizer que porque você acha que está fazendo uma coisa que efetivamente vai ter o resultado que você acredita. Então não é porque você ouviu dizer que colocando mais água dá mais alvéolos que você necessariamente vai ter, certo? Os alvéolos. É mais você saber fermentar, tá bom? Como conseguir uma massa mais elástica? Achei muito interessante isso. Bem fogo no parque. Sabe por quê? Não é toda massa que é super elástica. Basta vocês entenderem que existem muitos tipos de massa para você ter. Tem massa que a natureza não é ser super elástica, tá? Primeiro isso. Segundo, você precisa ver em que condição está a sua massa de temperatura. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você tem uma massa elástica, porém ela está fria, e aí você não vai conseguir espichar ela. Então tem a temperatura que você manipula também, tá? Além disso, existe a limitação dos seus insumos. Muitas vezes você tem uma farinha que não tem a natureza elástica. Centeio. Centeio não tem essa natureza. Vou fazer um pão 100% centeio. Vocês acham de verdade que ele vai ter elasticidade? Não vai, vai parecer um barro, uma argamassa. Vou pegar farinha de arroz, vai parecer uma areia. Então, assim, a natureza da farinha também determina um pouco disso. Um pouco não, bastante. Então, cuidado com essas ilusões. Do tipo, como conseguir uma massa elástica? Parece até assim, sabe, dica, coisa de arquivo X, né? Nossa, isso é um super segredo. A Nanda vai me contar. Cara, a Nanda não vai te contar nada. A Nanda vai te contar realmente a verdade. Você pode até mesmo já ter uma massa elástica, só que você está com a massa fria, ou você precisa estar atento à natureza da farinha que você está trabalhando, né? O povo sem glúten fica pé da vida, dizendo que, nós vamos ter massa elástica. Aham, sei, me conta mais. Não vai ter elástica nunca no nível da massa com trigo. Você pode ter massas de boa qualidade? Lógico que pode. Lógico que pode. O que precisa entender é que algumas características são peculiares de alguns tipos de ingredientes, certo? Você não pode cobrar o sabor da cebola para o alho e vice-versa, tá? Feijão preto não tem o mesmo gosto de feijão branco. Mas é tudo feijão, mas não tem o mesmo gosto, tá? Mas é tudo farinha. A natureza é outra. Então precisa entender isso, né? Vamos falar, sabe o quê? Tomates. Eu tenho uma especialista em tomates aqui na minha casa, Maria Luísa. A Maria Luísa é degustadora de tomates. Então, a Maria Luísa não curte muito tomate Débora. Ela gosta de tomate cereja e tomate italiano. Então, assim, por que será que ela gosta disso? Porque tem características específicas. Mas é tudo tomate. Não é. Você não vai dizer para a pessoa que é tudo tomate porque não é. E não é mesmo. O tomate Débora tem outras características em sabor de polpa, tá? Então, vocês precisam entender que a farinha é exatamente assim também. E a natureza da massa também. Então, respeita a natureza da farinha, respeita os limites e não fica pirando achando que tem uma dica de outro mundo para ter mais elasticidade, tá bom? Tenho 2 potes de fermento e não são fortes, ó as crenças. Como fazer um forte? Siga o meu método.
Né? Não tem aquele negócio, siga aqui para mais receitas, siga aqui para dicas. Vocês já viram aqueles memes? Tipo, tem um post de uma coisa horrorosa, uma foto horrorosa de cozinha, aí tá lá assim, me siga para mais dicas, né? Aí tá um negócio queimado. Dá vontade até de falar isso, né? Como fazer um fermento forte, me siga para mais dicas. O que acontece? Você pode acompanhar o evento, que é do dia 1º de novembro ao dia 5, e sim, no dia 5 você pode se inscrever no Panifix, você será muito bem-vindo, né? Que não é segredo para ninguém, que no final do evento a gente abre a turma, isso é uma opção. Ou você precisa entender o que é forte na sua cabeça, se você está dando os parâmetros para esse fermento. Será que você não está cobrando uma coisa de outro mundo? Outro dia, uma pessoa perguntou por que o fermento firme não crescia na mesma velocidade do líquido? Gente, por que a pessoa que tem um braço gigantesco nada melhor do que a pessoa que tem um bracinho desse tamanho, Horácio? Né? Deve ser por quê, né? Por que será? Então, assim, gente, presta atenção. As coisas são exatamente como devem ser, tá? Então, você precisa entender o que tem naquele pote. Será que você está botando só uma melequinha de fermento num pote gigante? Será que você não está deixando esse fermento no frio? Quais os parâmetros para você definir que é forte ou não? Com o que você está comparando, tá? Porque às vezes você já tem um fermento que é bom. Você só precisa estabelecer parâmetros, tá? Agora, como fazer um forte é um segundo critério. Porque eu acho assim, vocês têm uma infinidade de maneiras espalhadas pelo mundo, diversos tipos e variações de fermento, tá? E aí vocês ficam achando que uma receita é melhor que a outra. De fato, as maneiras de selecionar os micro-organismos podem ser algumas melhores e outras piores. Sim, pode. Mas tudo vai depender também da sua rotina de cuidado, tá? É que nem aquela pessoa, fulano é gênio, mas nunca tem sucesso na vida. E o outro não é gênio e é uma pessoa de super sucesso. Talvez o cara que não é gênio se esforça mais, certo? Então tem que pensar nessas coisas também, tá bom? Toda receita de pão, posso fazer longa fermentação? Nossa, fogo no parque. Eu sei que vocês querem umas coisas meio regrinhas e que eu não gosto, mas essa daqui eu gostei. Porque eu acho o seguinte, se todo mundo fizesse um pão com longa fermentação, o mundo seria muito melhor. Pelo menos o mundo seria muito mais fácil de ser feita a digestão, né, no mundo desses pães. Então, eu acredito que sim, que toda receita pode. Porque você tem tempo e temperatura para administrar. E você fazer um processo de longa fermentação, você não está fazendo mal, tá? Agora a gente precisa criar um parênteses de que universo você faz longa fermentação para quê e que universo você não faz. Então eu recomendo muito de coração que vocês façam isso para farinhas que têm glúten. Porque você quer o quê? Você quer uma estrutura mais fácil de fazer a digestão, de eliminar, certo? Quando você tem estruturas que se dissolvem com facilidade em meios de água, você não tem necessidade disso. Então precisa botar a caixinha para funcionar. Por que vou fazer longa fermentação? Você não precisa fazer longa fermentação num pão de farinha de arroz com abobrinha, certo? Não precisa. Então você sabe que não precisa. Você sabe que é marketing, né? Então, você no pão com trigo precisa? Precisa. Então, uma boa regra seria: toda receita de pão onde tiver uma farinha com glúten, seria bom que fosse feita a longa fermentação. É mais um conselho, né? Não uma regra. Porque a pessoa pode ou não fazer. O mundo é livre. Gente, olha essa. Se liga nessa. Consigo pão com pestana, sem panela, no forno caseiro, colocando forma com água? Olha a minha cara. Gente, vocês conseguem o que vocês quiserem, basta vocês se dedicarem. Agora sim, existe uma moda de tipo, vamos nos libertar da panela, vamos no não sei o quê, mas me explica como faz? Isso é super legal, né? Tipo assim, você quer se libertar da panela? Cara, então vai lá e faz esse treino. Porque a seita do se libertem das panelas está sendo formada. Mas pergunta se tem alguém para te dar o caminho todo. Sabe por que é mais difícil? Porque existe uma infinidade de variações de tamanho de forno, de entrega de potência, de sustentar ou não o calor do forno, certo? Então, assim,
Quando a gente coloca um pão dentro de uma panela, dentro de um forno caseiro, é como se você estivesse universalizando, você torna universal um mini forno. Então você consegue ter um protocolo. Quando você começa a tirar da panela, você tem todas as outras variáveis. Nada de errado com isso. O errado é vocês solicitarem atendimento individual para isso. Vocês imaginam a quantidade de fornos que existem no planeta? Então, cada um tem que ser responsável, né? Como diria minha sogra, quem pariu Mateus que embale. Você quer fazer o pão sem a panela? Super possível. Só não delegue isso para outra pessoa. Pega para você. Você quer fazer, você é capaz, você vai lá e faz. Eu tenho muito aluno que faz. Muito aluno mesmo. E por que eles fazem? Porque eles querem assar mais de um pão de uma vez, porque o forno deles cabe. Tá, prova. Ó, o Lair cabe em 2 pães, mas não cabe em 2 panelas. Mas dependendo do tamanho do pão, cabe em 2 pães. Então, vocês têm uns fornos de 5 bocas que, se a pessoa se esforçar, cabe até 3 a 4 pães. Mas não cabe 3 a 4 panelas. Vocês entendem o que eu estou falando? Tudo vai da necessidade da pessoa. Cuidado o que motiva vocês. Se aceita do libertem-se das panelas, né? Porque assim, gente, realiza, né? As coisas têm que ter um sentido, tá? Tudo é possível se você conhece seu forno, tá? Tudo é possível. O que não dá é você querer se apoiar e querer ser meio que sanguessuga, saca? Você tem que ser capaz de fazer isso através do domínio do seu forno. E todos vocês que têm os fundamentos sabem que vocês conseguem, certo? Entenderam? Anjo, por que agora lá na opinião, tradução do PDF? Não sei. Gente, vocês são muito engraçados. Longa fermentação é possível? Lógico. Cadê a pessoa que perguntou? Márcia, vai lá no canal do YouTube, no Nanda Benites. Temos alguns pães feitos com fermento biológico e longa fermentação. Inclusive o dessa semana tá lindo. São 21 horas. Para quem adora contar as horas, tá? Juro pra você, é super possível. Aliás, é total possível, super fácil. Alguém tem que te explicar, certo? Eu tô lá te explicando na aula. Vai lá, aproveita e vê e faz, que é gostoso, tá? E não pesa mesmo, é outra coisa. Os alunos fazem, experimentam, adoram, tá? E se você não conhecia esse canal, vale a pena você conferir o volume 1 do Padaria da Nanda, que são aulas parecidas com aquela que eu juntei e fiz uma parada super maneira. Tá vendendo, só ir lá no link do meu perfil, tá? Vamos lá, eu tenho Lair, eu também, porque o meu Britânia estragou, não tinha outro Britânia para comprar, comprei Lair. Então entenderam esse negócio do pão com pestana? Você consegue pão com tudo, filho. Pode acreditar. Miolo maçudo é falta de fermentação? E vamos combinar? O miolo maçudo mas ele pode ter uma outra coisa também que piorou, que foi a pergunta 15, muita hidratação. Às vezes, muita hidratação pode causar um miolo maçudo, porque você fica sem controle na fermentação, aí fica aquele negócio parecendo um pão de queijo esquisito, meio gelatinoso, meio pudim de pão, sabe? Meio bolo solado. E aí você fica com medo, você não fermenta o que você tem que fermentar, aquela massa tá meio mole, você tá morrendo de medo, e aí você bota pra assar, e o que sai é o quê? É aquele pão que você corta e parece realmente um pudim de pão, né? Uma coisa meio borracha, né? Aquela coisa compacta às vezes. Então, precisa ter cuidado. Por quê? Às vezes, na vontade de vocês terem tudo de melhor logo de cara, vocês saem seguindo um monte de conselhos sem ponderar, tipo alta hidratação. Não precisa disso para você ter pão bom. Você faz pão bom com pouca hidratação também. Tá lá no YouTube o pão simples e sofisticado para mostrar isso para vocês, né? Não é um pão com muita hidratação e é um pão que as pessoas estão fazendo, estão postando as fotos, estão tão bonitos os pães, né? Macio, leve, pô, super fácil. Então, assim, entende que muita água nem sempre é sinônimo de qualidade, tá? Presta atenção nisso. Quando devo modelar o pão com fermentação natural e colocá-lo no Baneton? Sempre tenho dúvidas. Gente, o momento de você fazer isso depende do método e processo que você escolhe. Eu gosto muito de guardar o pão já no cestinho,
ou se for um pão de forma, já na forma. Por quê? Porque no dia seguinte, para modelar, é mais delicado. Só por isso. Eu também tenho espaço para isso. Então eu me adequei a essa rotina. Eu gosto mais. Além disso, eu acho que é muito mais fácil controlar a entrega de calor, de calor não, de frio para essa massa, a velocidade que a massa no centro vai ficar gelada. Quando você tem imagina uma caixa, não vamos imaginar muito grande não, vamos imaginar uma caixa com 4 pães, massa para 4 pães, tipo uns 3 quilos e pouco de massa, tá? Numa caixa, fermentando na geladeira. Quando eu colocar aquela caixa na geladeira, a velocidade para o centro da massa ficar gelado é maior o tempo do que se eu picar essa massa em 3 pedaços ou 4 pedaços. Vocês entendem? É igual ao sorrisal. Quando você coloca o sorrisal, a vitamina C, o tablete inteiro, ela vai se dissolver mais lentamente. Quando você parte o tablete em 4, você tem maior superfície de contato e aquilo se dissolve mais rápido. Vocês entenderam? Sorrisal, picado, né? Tipo, tablete efervescente inteiro, tablete efervescente picado. Maior superfície de contato. Vocês sabiam que a gente aprendeu isso no colégio? Isso é uma das primeiras experiências que a gente faz com superfície de contato. Isso ajuda muito vocês a entender por que uma massa que a gente botou já porcionada, ela gela mais rápido do que uma massa inteira, tá? E isso altera no quê? Em toda a velocidade de fermentação. Quanto mais tempo você tem uma massa que está numa temperatura maior, ela vai fermentar mais rápido, certo? Então precisa estar atento a isso. Você precisa escolher. É um caminho, tá? É como se você tivesse várias opções para ganhar músculos. Você tem vários protocolos de treino. Você pode escolher um. Não quer dizer que os outros não servem. Você tem vários. Esse negócio de modelar, eu te dei um motivo porque eu gosto de modelar, já guardar modelado, tá? E olha que eu tenho a geladeira aqui de casa caseira e tenho uma fermentadora profissional. Mesmo na fermentadora, eu não gosto. Eu já boto nos cestos. Isso é questão de gosto. Gosto não se discute, se lamenta. Essa é boa, né? Eu gosto disso. Gosto não se discute, se lamenta. Sabe por quê? Isso é uma coisa muito boa, que se todo mundo pensasse, as pessoas paravam de discutir o gosto do alheio, não é? Então assim, deixa, a pessoa gosta. Eu gosto de fazer assim, qual o problema? Né? Tá incomodando? Tá incomodando alguém? Não é? Eu tô aqui vivendo minha vida. Porcentagem de água no levain precisa ser diminuída do pão? A galera dessa seita da continha, sabe? É aquela galera que faz o caixa do cafezinho. Olha só, eu não acho errado, eu não faço. Para mim é desnecessário. Por quê? Porque eu já testei. Não alterou em nada o meu resultado. Mas se você curte, se você faz parte desse clube que fica somando todas as águas, todas as farinhas, fazendo praticamente uma conta de engenharia para fazer um pão, tá ok. Tá funcionando para você? Continua. O mundo é livre. Quem sou eu para condenar? Para mim, como você me perguntou na minha caixinha, eu digo, para mim não faz diferença, não precisa. Mas se a pessoa da seita escuta, nossa senhora, a pessoa vai falar que eu sou louca. Então, por quê? Porque a pessoa da seita não me aceita. Olha que bonito. Eu aceito a pessoa da seita, né? Mas a pessoa não me aceita. Tô falando aqui no meu canal que tá ok, que também dá certo. Que pra mim não é necessário e eu não faço. Tá tudo bem. Meu pão não cresce, mas o meu fermento cresce. Ó o mundo cruel. É um mundo cruel, né, cara? Tu vê lá teu fermento crescendo e quando você faz o raio do pão, o pão não cresce. Por que será? Porque você não tá sabendo fermentar. Isso é um aprendizado, gente. Acredita. Vocês têm que botar em prática a administração de tempo e temperatura. Se teu fermento cresce, que era a parada mais difícil de acontecer, agora o resto é chupeta. É questão de tempo. Você vai conseguir. Entendeu? Então, assim, pensa que as coisas não dão certo logo de primeira. Que a gente começa fazendo as coisas e é um ganho a cada dia, tá? Ninguém fica fazendo conta de cabeça. Inclusive, eu não faço conta de cabeça até hoje. Então, olha só. Se o seu pão não cresce, mas o seu fermento cresce, você já isolou um fator, que é o funcionário principal. Aí você tá querendo arrumar um culpado, né? O culpado é você mesmo. Foge não. Você. Você é o culpado.
Você não está sabendo administrar tempo e temperatura. Precisa administrar. Que aí, com certeza, seu fermento vai trabalhar bem. Entendeu? É como se você tivesse um super carro e você não conseguisse dirigir. O fermento está fermentando e seu pão não cresce. Você tem um super carro e você não consegue dirigir. Precisa entender isso. Você vai conseguir dirigir? Vai, lógico. Você tirou a carteira, seu fermento cresce. Então, isso é questão de tempo. Entendeu? Pão pode ir direto da geladeira para o forno? Pode. Isso é um mito que precisamos quebrar. O que importa é a massa estar no ponto de fermentação adequado. Mesmo porque a nossa geladeira pode estar em uma infinidade de temperaturas. De verdade. Então, assim, o que manda é o ponto da massa. Inclusive, eu fiz um vídeo hoje lá para o Panifix, exclusivo para Panificers. Se você não entrou na comunidade do Facebook, entre hoje, que eu falei muito sobre esse assunto no vídeo. Fiz um vídeo exclusivo para vocês. Então, olha só. Pão pode sim ir direto da geladeira, mas ele precisa estar no ponto de fermentação adequado, tá bom? Existem massas que não vão? Sim, existem. Existem massas que a gente precisa tirar. Mas existem massas que podem? Pode, tá? Não precisa ficar bloqueado em relação a isso. Isso é uma coisa que o mundo também é muito livre. Eu, no meu universo, gosto muito de misturar as coisas, mas também adoro fazer pães que saem direto da geladeira para o forno. Principalmente aqueles pães rústicos de panela, nesse estilo italiano que vocês falam, eu gosto muito de fazer desse jeito. Por quê? Porque facilita o corte. Entendeu? Então, eu gosto muito. Mas isso é preferência também, gente. Leva a máxima. Gosto não se discute, se lamenta. Entenderam? Olha só, eu já fui lá. Deixa eu ver. Vou olhar aqui que tem 2 minutinhos. Vou olhar só para ver as fofocas de vocês. Só para ver as fofocas. Tá? Anjo Sal, parabéns pelos seus pães. Por quê? Angito postou pão? Angito, você postou pão? Nem sabia. É? Vou ver. Cadê? Gente, casca, a crocância de casca tem prazo de validade, tá? Depende de cada região. Sério. Assim, a tendência é que a crocância se perca. É triste, ninguém queria. Vocês imaginam se um croissant ficasse crocante para o resto da vida, se uma baguete ficasse crocante, seria um sucesso total. Mas as coisas vão perder a crocância. Aí você aquece de novo para ganhar crocância, tá? Não sofre não. Tá bom? Vamos lá. Boa noite, vocês são. Seus pães estão lindos, estão mesmo, tá? Eu quero ver vocês fazendo. Angitos, eu quero saber se onde você postou pão, Angitos. Eu quero saber. Então, cadê? O tortano é maravilhoso e chique também. O falso ficou tops, né? Ficou tops, eu gostei. Então, olha só, vou salvar a nossa aula aqui, tá? Vou salvar a nossa aula, o fogo no parquinho. E eu queria saber uma coisa. Você já se inscreveu no evento? No nosso intensivão? Se inscreve que o link tá lá no meu perfil, tá? E aí entra no Telegram, fica ligado nas dicas, tá? Semana que vem a gente vai começar a ter uma série de aulas para preparar vocês para aproveitar melhor esse intensivão. E pode ser que seja a última turma do Panifix que vai abrir esse ano, tá? Tudo depende da minha obra aqui da minha casa, tá? Então fica calma aí, se prepara que dia 5 abre nova turma e vai ficando atento sempre aos seus e-mails e às nossas comunicações e ao Telegram, tá? Vou fechar e salvar aqui nossa aula.